Rádio. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Panorama mais uma vez. Doutor Enio, a gente sempre escuta muitas pessoas falarem, fulano ficou com sequela depois que teve Covid, garganta irritada, problemas respiratórios. Então a gente fez questão de hoje abordar aqui justamente essa questão, né? Existe realmente, é possível que as pessoas depois que têm Covid fiquem com algumas sequelas ou não? Aparentemente sim, Marcos. O Covid ainda é uma doença nova, embora já tenha um ano de evolução. Como doença, ela se considera nova ainda e é pouco conhecida, pouco compreendida o seu mecanismo de ação e as possíveis sequelas. Eu, pessoalmente, acredito, sim, que algumas pessoas têm apresentado sintomas ou mais imediatos ou mais tardios decorrentes do Covid. Na área de otorrinolaringologia, o sintoma mais comum como sequela, apresentado como sequela, tem sido a perda do olfato, a perda do paladar, tá certo? Geralmente são dois sintomas associados, é muito menos frequente a gente ver um dos dois isolados. Quando tem a perda do olfato, que se acompanha geralmente da perda do paladar também, tá certo? Não é muito comum ver a perda isolada, como eu disse. E isso tem se apresentado em alguns pacientes de forma tardia. Eu tenho recebido pacientes já com 3, 4, 6 meses de doença ainda com esse tipo de sintoma. Então, a gente tem graduações diferentes para esse tipo de sintoma. A anosmia, que é a perda total do olfato, e a ageusia, perda total do paladar. Tem a hiposmia ou hipogeusia, que é também a diminuição, não perda total, tá certo? E existe a parosmia ou parageusia, que a pessoa sente odores e sabores, quer dizer, sente cheiro e sente gosto, mas de uma forma totalmente deturbada do normal. Ao invés de sentir o gosto de uma manga, está comendo uma fruta, uma manga, ao invés de sentir o gosto da manga, vai sentir o gosto de outra coisa totalmente diferente. Às vezes até de odores e sabores desagradáveis. A pessoa tem dificuldade de se alimentar porque o sabor é bem desagradável. Então, na área de otorrinolaringologia, esse sem dúvida é o sintoma mais comum, tardio, digamos assim. E tem pacientes que a gente não tem observado melhora, mesmo com tratamento. O paciente está chegando tarde no consultório muitas vezes, vem com 3, 4, 6 meses, como eu disse, e a gente não tem observado melhora significativa nesses sintomas, não. Pode ser que fique uma sequela permanente. Se ele tivesse procurado bem antes, aumentaria a chance, eu acredito que aumentaria a chance. Porém, a gente não pode afirmar de certeza que resolveria o problema, porque, como eu disse, ainda não se conhece bem o mecanismo pelo qual o Covid causa esses sintomas, essas sequelas tardias. Eu acredito, como a maioria dos profissionais envolvidos na área, acreditamos que seja na região central, quer dizer, dentro do cérebro, no centro de processamento do olfato, do centro do processamento do paladar no cérebro. A gente, quando sente um cheiro, um odor, esse odor é captado pelas células do olfato no nariz, tá certo? É enviado para o cérebro através do nervo olfatório e, quando chega no cérebro, ele é processado. Então, tudo isso está acontecendo automaticamente na hora que a gente sente um cheiro. O problema pode ser em qualquer um dos 3 segmentos. Na recepção, que é nas células do olfato, pode ser na condução, que é no nervo, ou no processamento. É mais crível que seja no processamento, mas não é ainda confirmado, não se tem uma confirmação absoluta de que esse seja o mecanismo. Então, a gente está falando só da área do otorrino, por exemplo, mas tem outras áreas de atuação de outros profissionais que a gente tem visto realmente sequelas importantes do Covid. A mais comum delas é aquela falta de ar, digamos assim, a famosa falta de ar pós-Covid. O paciente teve uma forma mais grave de Covid, foi às vezes entubado ou ficou internado por mais tempo, muitas vezes por tempos prolongados, e quando sai tem realmente um déficit respiratório bem importante. A parte pulmonar não volta a funcionar como era antigamente. E na maioria desses casos também é necessário tratamento específico, com fisioterapia, com reabilitação pulmonar, e geralmente demanda tempo para recuperar. Não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, não. A gente tem visto aí pacientes já com meses pós-Covid e ainda com sintomas ainda não totalmente normal.
Sintomas mais imediatos, sequelas mais imediatas, aquela famosa dor nas costas que o paciente do Covid reclama, mesmo depois do Covid, às vezes passa uns dias reclamando, mas isso aí geralmente some por si só. A tossezinha seca após Covid também é bastante comum e tende a se resolver sozinha dentro de alguns dias. Esses são sintomas menos preocupantes. E voltando para a área de otorrino, um sintoma que a gente tem observado em alguns pacientes pós-Covid é tontura. Não se dá para afirmar que realmente seja uma sequela do Covid. Às vezes a pessoa já tinha uma labirintopatia, uma famosa labirintite, outra doença que pudesse causar tontura, e depois de toda a doença do Covid, desencadeou tontura sem ter uma culpa direta do Covid. Mas tem se observado isso e existe uma suspeita que possa ter sim relação com o vírus do Covid. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que 73% dos pacientes apresentaram perda de olfato, né? O primeiro que é atingido com a Covid? Eu diria que é o sintoma mais clássico do Covid, né? A pessoa que tem Covid, ela tem sintomas gripais normais. Nariz, às vezes, entupido, a garganta irritada, tosse, febre, aí os sintomas prodrômicos chamados, que é febre, dor no corpo, indisposição, artralgia, que é dor nas articulações. Esses sintomas são os comuns a todos os quadros infecciosos como um todo. E o Covid entre eles. Agora, tem uma característica bem marcante no Covid, que a gente levanta logo, digamos, as orelhas de atenção a esse sintoma, que é a perda do olfato. Digamos que é o mais clássico, quando a pessoa chega com todos esses sintomas que eu relatei, mais a perda do olfato, hoje a gente vai direto em cima da suspeita do Covid. Então, é muito comum realmente, bastante comum. Felizmente, esses 73% não quer dizer que 73% dos pacientes que têm Covid vão ficar com sequela, não. Que apresentam o sintoma. A sequela de perda de olfato por mais tempo, por tempo mais prolongado, é bem menos frequente. Mas não é raro, pelo contrário, é bem comum. É bastante comum essa permanência desse sintoma por mais algum tempo depois. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor Enio. Eu tive Covid e estou sentindo que eu não estou escutando, né? Do jeito que eu escutava, sabe? Nem primeiro eu tenho um pouquinho de dificuldade de ouvir. Aí fica aquele sonzinho baixo no meu ouvido, né? Eu não tinha isso antes da Covid. É uma sequela? Toda doença respiratória, Covid, gripe, resfriado, que atinge a mucosa respiratória superior, principalmente nariz e garganta, ela pode de alguma forma atingir o funcionamento do ouvido. O ouvido da gente tem 3 segmentos, o ouvido externo, médio e o interno. Em relação ao Covid ou qualquer outra virose dessa respiratória, existe uma comunicação entre o ouvido médio e o nariz, finalzinho do nariz e o começo da garganta. A função dessa comunicação, que chama-se tubo auditivo, é manter a pressão do ar dentro do ouvido médio, que é uma caixa isolada do meio externo, igual a esse meio ambiente. É para estar totalmente equalizada essa pressão. Quando esse canalzinho não funciona muito bem, e qualquer doença respiratória pode causar um mau funcionamento, ocorre uma diferença de pressão e a pessoa já começa a ter alguma dificuldade de funcionamento do ouvido. E se, além dessa diferença de pressão, acumular uma secreção lá dentro, esse sintoma, essa queixa do paciente pode se tornar permanente, até que seja tratado. Então, perda de audição tem que ser sempre investigado. Eu sempre digo isso aqui. Qualquer sintoma relacionado à perda de audição tem que ser investigado o mais rápido possível. Porque pode até não ter relação nenhuma com Covid. Pode ser um problema do ouvido externo, uma cera que acumulou e está tampando, que seria o ideal. O melhor problema de ouvido, dos males, o menor seria esse. Mas pode ser um problema lá no ouvido interno, no último segmento, que esse não tem capacidade de regeneração. Na hora que aparece um sintoma desse, tem que ser tratado de imediato para tentar recuperar. Se perder muito tempo, essa recuperação pode ser impossível, pode ser inviável. Então, não se perde tempo com sintomas auditivos. Então, para esse ouvinte, para esse paciente, eu sugiro que ele procure um atendimento o mais rápido possível para ver o que é que está causando essa perda, para que isso não se torne uma sequela permanente. Anota essa frase aí do doutor Enio. Não se perde tempo com problemas auditivos, né? Sintoma auditivo tem que ser investigado o quanto antes possível para minimizar, não é para anular, é para minimizar a chance de uma sequela. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp chegando, 992053030. Vamos ouvir, bom dia. Marco Dantas, bom dia, aqui é seu amigo. Marco Dantas, pergunta aí, o doutor aí,
porque aqui toda vida que às vezes que eu como cuscuz e às vezes dá dor na minha barriga. Titi, forte abraço e essa resposta me interessa, porque eu gosto muito de cuscuz, né? E aí? Eu adoro cuscuz também. Lá em casa, cuscuz é unanimidade. E ainda bem que eu não estou igual a Tia, eu consigo comer meu cuscuzinho tranquilo, sem Eu também. Cuscuz com ovo cozido é bom demais. O cuscuz, de uma forma geral, os alimentos de milho, eles têm, em algumas pessoas, uma certa dificuldade em digestibilidade. Não é um alimento de digestibilidade fácil, não. Então, para uma pessoa que tenha qualquer problema de estômago, esteja com gastrite leve, alguma alteração da mucosa gástrica, esses sintomas passam a ser mais perceptível. Então, é possível que ele esteja com gastrite, alguma coisa desse tipo. E, especificamente, o cuscuz é quem está denunciando essa inflamação. Ele é bom ele dar uma investigada, ir a um gastro, fazer uma endoscopia se for necessário, ver o que é que tem de alterado nessa mucosa gástrica dele, porque não é para ser um sintoma comum. Se está aparecendo isso, principalmente se ele não tinha antes, podia ser uma intolerância ao alimento derivado de milho, mas se fosse uma intolerância, ele teria isso desde a infância, desde sempre. Como aparentemente foi um sintoma que apareceu mais recente, talvez seja algum processo inflamatório, a famosa gastrite, e ele precisa investigar. Se for tratar, que vai voltar a comer o cuscuzinho dele, talvez não tanto quanto ele gostaria, mas vai poder voltar a comer o cuscuzinho dele sem grandes problemas se tiver tratado. Aproveitar aqui da série Mitos e Verdades, quando a pessoa está naquelas crises de sinusite ou até com a garganta irritada, o cuscuz ele é ofensivo? A menos que a pessoa tenha alergia ao milho, não tem problema nenhum, não. A alimentação, para alergia, para a pessoa que está com uma crise de rinite alérgica, ela pode prejudicar, sim, pode, lógico, principalmente se você tiver algum grau de alergia a determinado alimento. É muito comum a gente ver alergia a chocolate, a proteína do leite, muitos alimentos, camarão, crustáceos de uma forma geral. E, obviamente, se você tem alergia e já está numa crise de qualquer processo alérgico e for se alimentar disto que lhe dá uma piora da alergia, a tendência é que agravem os sintomas. Mas se você não tem alergia, não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum. Doutor Enio, faz uma semana que eu estou com minha garganta arranhando e quando eu dou o gota eu sinto mau gosto horrível. O que é que pode ser? Isso aí podem ser duas coisas principalmente. Ou um problema da própria garganta causando esse mau gosto, tá certo? Às vezes os processos inflamatórios eles produzem secreção purulenta, mucopurulenta. Então, às vezes a pessoa está com uma infecção na garganta, ainda não tratou, e essa infecção, que é de origem bacteriana muitas vezes, pode produzir uma secreção mucopurulenta, que obviamente toda secreção purulenta, quer dizer, pus, tem gosto ruim. Pode ser que essa secreção, esse gosto ruim nem venha da garganta, pode ser que venha do nariz. Nariz e garganta são dois órgãos vizinhos e o vizinho chato, como se diz. Às vezes o problema de um é levado a outro. Às vezes a pessoa começa com um sintoma na garganta, mas já tem uma inflamação da mucosa nasal também. E o que acontece? O nariz, ele não é isolado. Ele tem também ao seu lado os seios paranasais ou os seios da face. Então a comunicação entre o nariz e esses seios é um orifício muito pequeno. Qualquer inflamação dessa região, esse orifício por edema da mucosa vai ficar parcialmente obliterado, vai ficar mais fechado do que o normal. Então a secreção que naturalmente é produzida dentro dos seios da face, ela tende a ficar retida. E quando ela fica retida, não fica totalmente retida, mas ela drena com mais lentidão. Quando ela fica retida, ela muda a constituição química e obviamente vai mudar, em decorrência disso, o sabor e o gosto. Então, às vezes a pessoa, aquela secreção que está descendo do nariz para a garganta é percebida com um sabor alterado pela pessoa. Outra pergunta do nosso ouvinte, doutor Enio, não tive Covid, mas toda vez que eu me alimento fico com um pigarro, é normal? Não é normal não. Isso aí é um sintoma de alerta de alguma coisa errada. O pigarro é um mecanismo que a gente adquire involuntariamente de limpar a garganta quando tem excesso de muco. Então, o muco está acumulando na garganta, a gente sem querer limpa para tirar aquele excesso. Então, se tem um excesso de produção de muco, alguma coisa tem. Geralmente, é um processo inflamatório. As inflamações das mucosas costumam aumentar a produção de muco, e isso, às vezes, é percebido com um simples sintoma como esse, de pigarro. Isso pode ser só um quadro alérgico, uma faringite alérgica, pode ser refluxo, pode ser uma série de doenças que podem estar causando esse tipo de sintoma. Mas se tem o pigarro, alguma coisa de alterado tem na mucosa para aumentar, geralmente, a produção desse muco. E quando o pigarro vira uma mania, né?
Existe também essa possibilidade. Às vezes a pessoa começa com o pigarro por um processo desse que eu falei, fica bom da doença e desenvolve mania de pigarrear, de ficar sem ter nem um excesso de secreção. Já é outro tipo de doença, uma doença psiquiátrica. As manias, de uma forma geral, são doenças psiquiátricas. Tem gente que tem mania de arrancar o cabelo, tem gente que tem mania de roer as unhas, tudo isso é mania. Embora sejam coisas leves, digamos assim, que não sejam tão preocupantes do ponto de vista psiquiátrico, é uma doença psiquiátrica, sim. E se necessário for, pode ser preciso tratar com um especialista. Ok, então. Tem mais pergunta, doutor Enio? Eu tive Covid. Às vezes não sinto gosto e cheiro. Tem dias que sinto gosto normal e tem dias que não sinto. Meu nome é Cleide, moro na fazenda Dinamarca, município de Serra Negra, e adoro escutar a sua participação. E aí? Bom dia, Cleide. Ela teve Covid, pelo que eu entendi, né? Teve Covid. Isso aí provavelmente é uma sequela que a gente comentou no início, tá certo? Mas que o gosto dela volta e depois vai embora? Aí está naquela fase de oscilação. Como eu disse, tem graus diferentes. Tem a anosmia, que é a perda total, tem a hiposmia, que é o que ela está aí, que é a diminuição. E ainda cabe tratamento. Eu não sei há quanto tempo ela teve o Covid. Quanto mais tempo fizer, menor a chance de recuperação total. Mas é muito melhor tratar um paciente que está na situação que ela está, quer dizer, com hiposmia, com hipogeusia, quer dizer, sente, mas não totalmente, do que tratar um paciente que perdeu totalmente. A chance de recuperação dela, teoricamente, é muito maior do que aquele paciente que está totalmente sem sentir nada. Então, quanto maior o grau do sintoma, quanto maior a perda do olfato, quanto maior a perda do paladar, menor a chance de recuperação. Quanto mais tempo fizer do início do sintoma, menor a chance de recuperação. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais precoce, quanto mais leve, maior a chance de recuperação. Doutor Enio, tive Covid em dezembro e até hoje o cheiro não voltou ao normal. Só sinto o cheiro de cebola. Exatamente parecido com a resposta que eu dei anteriormente. Ela tem algum olfato, ainda tem alguma percepção de odor. A cebola é realmente um odor bastante marcante. Pelo menos ela está conseguindo identificar que é cebola. Às vezes a pessoa sente o cheiro, mas não sabe nem de que é. Faz bastante tempo, isso é um dado negativo. De dezembro para cá já faz uns 6 meses aí, isso é um dado negativo. Mas o fato dela sentir algum cheiro é positivo. Eu acho que vale a pena ainda essa pessoa tentar um tratamento para ver se volta a sentir normalmente ou próximo do normal o odor, o sabor. Não sei se ela perdeu o paladar também, mas eu acho que vale a pena ela fazer uma tentativa, obviamente, sabendo que não é certeza que consiga recuperar esse olfato. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, queria saber porque eu tive Covid e eu perdi o paladar e perdi o afago. Só que eu não fiquei sentindo muito, nem o gosto e nem o cheiro, sabe? Sinto, mas não sinto como era antes. E sempre, às vezes, de noite, eu fico com o meu nariz entupido. E aí, doutor Enio? Mais uma vez, a mesma resposta, né? Que a gente deu nas duas perguntas anteriores. A perda total é pior, a perda parcial é melhor. Quanto mais tempo, pior. Quanto menos tempo, melhor. Ainda, como ela percebe alguns cheiros, alguns sabores, ainda há tempo de tratar, deve-se procurar tratar sim. E a questão da obstrução nasal nem sempre vai ser decorrente do Covid. Às vezes a pessoa já tinha uma rinite por causa da inflamação do Covid, passou a ter obstrução nasal, depois disso não tratou a rinite e permanece com a obstrução. Então também tem tratamento para isso. Agora tem que correr, né? Quanto mais cedo, maior a chance de recuperar. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Eu sou Floriza, moro em Barros Gorgonho, município de Ouro Branco. Eu queria saber de você, doutor. Eu quase sempre, quando eu estou almoçando, eu soluço. Tenho que beber água, porque senão não passa, com medo de me engasgar até, de tanto soluço que eu tenho. E aí, doutor Enio? Essa é uma questão difícil de resolver. O soluço é uma contração involuntária da musculatura, principalmente diafragmática, tá certo? O tórax da gente se divide do abdômen por um músculo chamado diafragma, que ele é muito importante no processo de respiração da gente. Então, quando a gente tem soluço, é como se fosse uma contração rápida desse músculo, que não deveria ocorrer. Na maioria das vezes, por uma irritação de um nervo chamado nervo frênico, que é quem controla esse movimento. Algumas coisas realmente podem desencadear. O uso de alguns medicamentos, por exemplo, corticoide pode dar soluço com mais facilidade.
Algumas pessoas realmente têm uma tendência a ter soluço durante o processo de alimentação por causa do trajeto do nervo frênico, que é próximo à região por onde a gente deglute, por onde o alimento passa muito próximo ao nervo frênico, digamos assim. Então, infelizmente, aí eu não vejo grandes perspectivas de solução definitiva do problema dela, não. Soluço é uma coisa que não tem um medicamento específico para cortar soluço, não existe. Tem, assim, medicamentos que a gente usa para outras coisas que podem ajudar a diminuir o refluxo em algumas pessoas, e não funciona em todo mundo. Então, como é um problema que não tem um tratamento específico para ele, um sintoma que não tem um tratamento específico para ele, nesse caso dela, pode ser que ela com medicamentos melhore, pode ser que não. Não dá para dizer que vai ter uma solução definitiva, não. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, sou eu, João Carlos. Eu queria tirar uma dúvida, queria saber do doutor Enio se gargalejar água de romã de manhãzinha cedo, pela noite antes de dormir, se é bom para a garganta. Tenho problema de garganta, tenho muito problema de garganta. Queria saber se realmente é bom a água da romã, a gargaleja. Gargarejar a água de romã é bom para a garganta? Esse é um método muito utilizado aqui na região da gente. Muita gente usa esse método de gargarejo de água de romã. Não existe comprovação científica que a água da romã, quer dizer, aquele sumo que sai quando a gente põe a casca de romã de molho ou faz um chá dessa casca, seja eficiente. Eu acho que pode ser sim. Talvez ela tenha alguma ação anti-inflamatória. Não existe estudo em cima disso e então não tem dose de segurança, não tem dose de eficácia, não tem tempo de tratamento pré-determinado. Então não se pode afirmar que vá surtir efeito e que não tenha nenhum risco de prejuízo, nenhum tipo de efeito colateral. Isso não se pode afirmar. Eu acho pouco provável que tenha efeito colateral, até porque ele só vai gargarejar, não vai consumir, não vai ingerir. Então só o contato com a garganta é muito pouco provável que ele tenha algum risco em usar esse tipo de gargarejo. Não, eu pessoalmente não acredito, mas existe a possibilidade. A gente nunca pode afirmar de certeza que não existe risco nenhum, porque não tem estudo científico sobre isso. Quanto à eficácia, mesma coisa, também não dá para garantir. Agora, eu pessoalmente acredito que mal não deve fazer. Talvez faça bem, talvez não. Então, se ele quiser tentar por um tempo ver o resultado, não vejo nenhum problema maior em que ele faça essa tentativa. Também se usa muito água morna com sal, não é isso? Também, bastante. Aí é mais, digamos, inócuo, é mais seguro. No sal a gente sabe que não vai ter efeito colateral sobre a mucosa. Ele diminui, ele pode desidratar vírus, bactérias que estão na garganta e, consequentemente, pode ajudar. Fora isso, ele não vai ter efeito colateral importante. Então, é mais, digamos, seguro, talvez menos eficiente. Eu não sei se realmente o grau de eficiência da casca de romã, porque não existe um estudo específico comprovando essa eficácia. Eu já ouvi muitas perguntas com relação a isso, mas com essa que a nossa vinda vai fazer, é até bom esclarecer se é mito ou é verdade. Bom dia. Bom dia, Marcos. Por favor, pergunta ao doutor Enio se é mito ou se é verdade que o soluço mata. Soluço mata? Não, o soluço não mata não. É muito desconfortável, bastante desconfortável se ele for persistente, se a pessoa estiver soluçando muito, é bastante desconfortável, mas matar, ninguém vai morrer de soluço, não. Eu já ouvi muita gente dizer, se você for adormecer com soluçando, você... Tem essas crendices, mas felizmente essa daí é mito. Que bom, né? Doutor, eu tive uma crise de garganta, o povo ensina a gargarejar, isso aqui já falou, água de romã, não tá dando jeito. O que é que eu faço? Porque eu estou com crise de garganta, eu tenho muitas crises de garganta, que pergunta aqui a nossa ouvinte. Ela disse que a água de romã não deu certo para ela. Aí já tem um testemunho negativo em relação à água de romã. Como eu disse, não dá para afirmar ou eficácia ou ineficácia da água de romã. Voltando ao caso dela, tem que ver que tipo de crise ela está tendo. As crises de garganta, elas são muito variáveis de pessoa para pessoa. Existem principalmente as crises, que o povo chama crise de garganta, as infecções bacterianas, existem as infecções virais, existem as inflamações de origem alérgica. Então, ela precisa ser avaliada numa crise para saber que tipo de crise é que ocorre com mais frequência com ela. De acordo com o tipo de crise, o tratamento instituído vai ser diferente. As crises bacterianas de repetição, muitas vezes, são necessárias a intervenção cirúrgica para que resolva o problema. As crises virais, não, é outro tipo de tratamento. E os quadros alérgicos também é outro tipo de tratamento. Então, ela precisa ser avaliada numa crise, sem estar tomando, de preferência, nenhum outro medicamento,
Às vezes a pessoa vai, toma antibiótico e vai para ser avaliada por um médico especialista. O antibiótico atrapalha a avaliação do médico. Às vezes ele apaga, digamos, os rastros da bactéria e a gente examina e não tem como afirmar de certeza se a infecção era bacteriana ou não. Sem o uso do antibiótico, essa avaliação é muito mais confiável. Então, o ideal é que ela, numa próxima crise que tiver, procure um atendimento de preferência especializado, veja que tipo de crise ela tem e aí trata de acordo com o que for. Ok, então, Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado pela sua participação, até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a você e a todos, até quarta-feira, se Deus quiser. São 8h15, eu volto já já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. Abraçar aqui a nossa querida Kília Bordados, na escuta aqui do nosso programa, todas as manhãs. Obrigado, Kília, pela audiência, eu volto já já. Dr. Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com consultório agora funcionando na clínica CardioKid. Realiza cirurgias diversas da área otorrinolaringológica, como pólipos nasais e sinusite, plástica de orelha, reconstituição de perfuração tipânica, além de exames como nasofibrose